Olá a todos e todas da disciplina Literatura Portuguesa 2. Hoje é a nossa primeira videoaula da disciplina e hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o romantismo português e principalmente a questão da identidade nacional no romantismo português. Bem, vocês já fizeram a primeira atividade, os parabéns a todos. E nessa primeira atividade eu pedi para vocês falar um pouco sobre as características do romantismo em Portugal. E vocês tiveram a oportunidade de ler o conteúdo da professora Ermelinda Ferreira e também o PDF com o livro do Álvaro Manuel Machado, As Origens do Romantismo em Portugal. Com esses dois conteúdos, vocês puderam perceber que o romantismo português tem como um dos seus principais elementos o tema da identidade nacional. E esse tema é bastante comum não somente no romantismo português, mas também no romantismo brasileiro. E eu vou tentar explicar para vocês por quê. Bem, não sei se vocês lembram o que vocês estudaram em literatura brasileira, mas o romantismo brasileiro ele tem em sua primeira fase, essa primeira fase é indianista, é uma tentativa de buscar uma identidade para a nação e buscar uma identidade principalmente para a literatura brasileira que estava se construindo ali, né? Era uma literatura ainda nova e que para os historiadores críticos da época era uma literatura que era considerada apêndice da literatura portuguesa. Ela não existia enquanto literatura nacional. Então a ideia do romantismo brasileiro era justamente criar uma literatura nacional, né? Criar uma literatura que fosse brasileira, que tivesse a cara do Brasil. E aí essa primeira fase do romantismo no Brasil, ela vem com essa ideia de buscar essa identidade brasileira e trazer, descrever essa identidade brasileira na literatura. Porém, a questão da identidade nacional como tema no romantismo em Portugal ela é um pouco diferente. E eu vou explicar para vocês por quê. Né? Portugal já era uma nação no século XIX e já tinha toda uma história nacional, já tinha toda uma identidade construída, e principalmente sua literatura, ela já era construída em cima dessa identidade. Então, Portugal ela não precisava criar uma literatura nacional. Então, a perseguição dos românticos no século XIX, os românticos portugueses, era totalmente diferente da perseguição dos românticos brasileiros. Enquanto os brasileiros queriam criar uma literatura nacional, queria que a literatura do Brasil fosse independente, porque até então ela imitava muito a literatura portuguesa. A literatura de Portugal, com o romantismo, queria, na verdade, restituir a identidade portuguesa a partir da literatura. E aí eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo no século XIX em Portugal. Então, primeiro, o que a gente tem que entender sobre o romantismo em Portugal? Como todas as escolas literárias, quando a gente estuda um movimento, uma escola literária, a gente tem que entender como ele surge, por que ele surge, atrelado a que questões históricas ele surge. Então, o romantismo em Portugal, ele surge no século XIX, mais ou menos
na mesma fase em que outros movimentos românticos surgem. Na Alemanha, na Inglaterra e França, o romantismo vai surgir mais ou menos em fins do século XVIII e vem atrelado a várias coisas que estão acontecendo no século XIX, né? A Revolução Francesa, a desintegração de estados absolutistas, o historicismo, o surgimento de novas correntes políticas, a ascensão da ciência, o positivismo, o racionalismo, enfim. Essas últimas correntes políticas e do pensamento, elas vão influenciar muito o realismo. E o romantismo ele vai ser muito influenciado por outras questões históricas, né? Principalmente a desintegração de estados absolutistas. E o que seria isso? Bem, em relação a esse tema da identidade nacional, por que esse tema da identidade nacional é tão presente no romantismo em Portugal e também no romantismo do Brasil? Mas pensando como foco no romantismo em Portugal. É no século XIX que surge a ideia de nação, que até então não existia uma ideia de nação. Todos os países que vocês conhecem hoje, Inglaterra, Alemanha, Portugal, que vocês conhecem como nações e como pátrias e como países, todas essas ideias de nação e de pátria, elas só vão surgir, essa concepção de nação só vai surgir no século XIX. Antes disso, esses países eram considerados impérios. Então tinha toda uma concepção imperialista sobre o que eram essas comunidades, esses países, né? Até então, a concepção de nação era uma concepção de império. Não existia essa concepção de nação que vai ser muito forte na Europa em finais do século XVIII e começo do século XIX e que a gente conhece muito bem hoje. O que existia eram impérios, né? A gente tinha o Império da Inglaterra, a gente tinha o Império da Alemanha, a gente tinha o Império Francês e a gente tinha também o Império Português. Então esses impérios, eles colonizaram vários outros países, né? Que até então não eram países, eram colônias. E eles descobriram, né, vários lugares na América Latina, na África, enfim, colonizaram esses lugares e se fizeram império justamente por conta dessa colonização. Então, existia essa ideia de império e de monarquias, né? Aquela ideia do rei, do príncipe, enfim, tudo que a gente conhece na história. E no século XIX, essas monarquias elas vão entrar em ruínas. E essa ideia de império também vai entrar um pouco em ruínas. E aí começa uma ideia de nação, né? Troca-se a ideia de império pela ideia de nação. E aí, por isso, a questão da identidade nacional e do nacionalismo ela é muito forte no século XIX, porque ela surge nesse momento na Europa. E o que seria esse nacionalismo, né? O nacionalismo ele é um sentimento de pertencimento a uma comunidade. O que faz você ser de uma comunidade? Seria só o fato de você ter nascido em determinado lugar, ou o fato de você ter características físicas ou psicológicas ou costumes, enfim, que unem pessoas em uma comunidade, né? O que faz você pertencer a essa comunidade. Então,
esse sentimento de pertencimento a uma comunidade é a definição do nacionalismo, né? O que é ser brasileiro? O que é ser português? O que é ser inglês, né? A gente pode pensar em muitas coisas. Brasil, a gente pensa, por exemplo, em vários signos, várias imagens, samba, carnaval, todos esses clichês. Mas a gente também pensa em muitas outras coisas que nos unem e nacionalismo a concepção do nacionalismo está atrelada a isso. Mas o nacionalismo também pode ser a valorização de uma identidade nacional. E essa identidade nacional, muitas vezes, ela é construída, ela é forjada. Então, quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, a gente tem essa ideia de carnaval, samba e tal, tudo que foi muito construído pela música, pela literatura, pela televisão, pelo cinema. Mas nem sempre esses signos correspondem à realidade. Eles são construções, são invenções. Então, invenções e signos e imagens de um lugar que são geralmente valorizados por representações, e que são representações podem ser da TV, como eu disse, do cinema e da literatura. A literatura ela foi responsável por criar muitas identidades em vários países, em várias nações. Então, o nacionalismo também está atrelado a essa criação, invenção de uma identidade, invenção de uma imagem sobre um lugar. E também está relacionado à exaltação de valores, coisas que achamos que são de determinado lugar, de determinada nação. Enfim, é um conceito bastante complexo, mas que a gente pode resumir desta forma. E aí essa ideia de nação surge no século XIX, porque até então a ideia que se tinha sobre as comunidades, o que conhecemos hoje como países, era a ideia de império, estava muito ligada a essa coisa da monarquia. Só que no século XIX essas monarquias elas vão se destruindo, né? Vão surgindo repúblicas, vai surgindo a ideia de república, e aí troca-se a concepção de império pela concepção de nação, de grandes nações, de nações que têm muito orgulho de si. Então, o século XIX é o século do nacionalismo e do tema da identidade nacional. Por isso que ele é bastante presente no romantismo. Então, em Portugal, o marco do romantismo se dá com a publicação da obra Camões, do Almeida Garré, em 1825. E o Almeida Garré ele é o autor que também vai escrever uma história literária sobre Portugal e Brasil, que se chama Parnaso Lusitano. Então, o que acontecia muito, que era bastante relacionado a essa ideia de nacionalismo e identidade nacional no século XIX, houve um boom de livros de história literária. O que seria livros de história literária? Autores que se preocuparam em escrever a história literária, a história da literatura dessas nações. E aí a história literária de Portugal tinha esse apêndice que era a história do Brasil, porque até então o Brasil não era independente e vai se tornar independente, e isso influencia basicamente todo o romantismo no Brasil e também em Portugal. E o Brasil ainda era visto, na literatura brasileira ainda era vista como um apêndice da literatura portuguesa. Então todas essas histórias que surgiam, essas histórias literárias que surgiam nesse momento, eram histórias que pensavam
a literatura de Portugal e do Brasil juntas, tendo a literatura do Brasil como um apêndice da literatura portuguesa. Então, Almeida Garré é bastante importante nesse momento, porque ele abre o romantismo português com esse poema, que é um poema épico, que se chama Camões, em 1825, e esse poema é escrito no exílio, porque o Almeida Garré ele era bastante engajado politicamente. E nesse momento histórico, Portugal vive uma crise da monarquia, né? Eu vou falar para vocês sobre o que era essa crise da monarquia. Bem, em 1822, por exemplo, o Brasil se tornava independente. E quem proclamava a independência do Brasil era o príncipe da família real portuguesa, o Dom Pedro, que em Portugal se chamava Dom Pedro IV, mas no Brasil ficou conhecido como Dom Pedro I. Então ele tornou o Brasil independente, proclamou a independência. E nessa mesma época, a família real portuguesa ela foi para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Então tinha toda essa crise da monarquia e o sentimento de identidade dos portugueses ele estava um pouco abalado, principalmente porque em 1846, quando Almeida Garré vai publicar Viagens na Minha Terra, há essa confusão, porque o Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil, se tornou rei no Brasil, mas também queria se tornar rei de Portugal quando seu pai morre. Só que ele não podia ser rei de dois lugares, de dois impérios, né? E aí a família real passa o trono para o seu irmão, o Miguel. E aí tem toda essa crise porque uma parte dos portugueses não ficou muito satisfeita com o trono ser passado para Miguel. O Almeida Garré, por exemplo, preferia que o trono ficasse com o Dom Pedro IV, que no Brasil se chamava Dom Pedro I. Então toda essa confusão fazia com que o sentimento de identidade nacional portuguesa fosse abalado. E aí os românticos vão surgir nesse contexto histórico português, procurando restituir alguns valores da identidade portuguesa. Então, esse primeiro livro que abre esse poema, que é um poema épico, um poema bastante extenso, do Almeida Garré, ele traz justamente essa tentativa de valorizar alguns signos portugueses numa busca de encontrar esse Portugal que estava se perdendo, né? E aí eu trouxe uma parte desse poema, que é um poema épico, bastante extenso, e não poderia trazer totalmente, que é o primeiro canto do poema Camões, de Almeida Garré. E como o próprio título já assinala, a tentativa desses românticos era de voltar ao passado mesmo, procurar esse Portugal que foi cantado tão gloriosamente por Camões nos Lusíadas. Então aqui o poema ele abre já com um epígrafe, que é um trecho dos Lusíadas que fala da pátria. Então a ideia é justamente restituir esses valores
da identidade portuguesa que estava em ruínas nesse momento, com toda essa confusão da monarquia, com toda a crise da monarquia, tudo isso que influenciou esses românticos a buscarem esse Portugal que estava se perdendo. E aí, esse poema, Camões, ele traz esse eu lírico que está no exílio, porque o Almeida Garrett vai escrever em Paris. Ele está no exílio, ele foi exilado justamente por questões políticas, porque no momento que ele escreve, ele Portugal, na verdade, passava por uma guerra civil e o Almeida Garrett, ele era partidário do liberalismo, ele queria que o liberalismo surgisse e funcionasse em Portugal. Mas aí ele tem que se exilar em Paris e escreve esse poema Camões. Esse poema que é uma tentativa de restituir alguns valores e de buscar esse Portugal glorioso que estava se perdendo. Então, já nesse primeiro canto, a gente observa que existe um eu lírico que está no exílio, que está longe da sua pátria e que sente saudade por ela, né? E ele está, como a gente percebe nessas duas estrofes, ele está à foz, ele está aos pés do Sena, do rio Sena, falando do Tejo, rio Tejo, que é o rio que passa por Lisboa e que passa por quase todo Portugal, né? Todo o país português. Então, ele está no Sena cantando essa saudade sobre Portugal, sobre a sua pátria. Então, já a princípio, a gente vê alguns elementos que fazem com que a gente perceba essa identidade portuguesa sendo discutida e clamada no texto. A gente tem um primeiro elemento, que é um elemento mítico, que é o sentimento da saudade, né? Acredito que todos vocês saibam que saudade é uma palavra que só existe no português, só existe na língua portuguesa. E ela se tornou uma palavra que vai além da palavra, né? O sentimento da saudade se tornou um sentimento próprio dos portugueses, né? A gente percebe esse tema da saudade não só entre os românticos portugueses, mas também em outros textos literários, em outras escolas literárias portuguesas. Então a gente percebe também na música, no fado, ou seja, a saudade virou um elemento mítico da cultura portuguesa. E ela está aqui nesse poema, junto com Camões, que é também uma figura mítica para a cultura portuguesa. Ele é o maior escritor português em todos os tempos. E Os Lusíadas, é talvez o livro mais importante da literatura portuguesa. Então, o romantismo em Portugal abre justamente com esse poema, na tentativa de repensar a sua identidade e de buscar nesses elementos que fazem a cultura portuguesa os valores que estavam sendo perdidos. Por quê? Também, além de toda a crise da monarquia em Portugal nesse momento. O Almeida Garrett, ele era crítico do que ele chamava de francesismo, que é algo que acontecia muito na cultura portuguesa no século XIX, que era essa influência dos costumes, da cultura, da literatura francesa, ou seja, Portugal estava sendo dominado
por uma cultura estrangeira, que era a cultura da França. E alguns intelectuais, alguns escritores, eles eram bastante críticos desse francesismo. E o Almeida Garré, como também o Eça de Queiroz, eles criticavam muito essa influência francesa nos costumes, na comida, na literatura. Então eles queriam buscar esse Portugal que foi cantado tão gloriosamente nos Lusíadas, ou seja, Portugal das navegações, esse Portugal que foi tão exaltado e que estava se perdendo. Então essa é a primeira ideia sobre a identidade nacional que vai se relacionar com o romantismo. Então, quais são os elementos que fazem lembrar a terra natal nesse poema, né? Ou seja, que fazem lembrar Portugal? A gente tem o Tejo, o rio Tejo, que é esse rio tão importante para Portugal. A gente tem o elemento da saudade e o elemento dos Lusíadas, né? Três elementos que fazem a cultura portuguesa, né? A gente tem a paisagem com o Tejo, com o rio Tejo, a gente tem o sentimento da saudade, a palavra também saudade, como palavra que só existe na língua portuguesa, e a gente tem um livro, esse épico, Os Lusíadas, que se tornou o livro mais importante da literatura portuguesa. Então a gente tem duas questões nesse primeiro poema que abre em 1825 o romantismo em Portugal, que é essa temática do exílio, que a gente vai encontrar também no romantismo brasileiro. E aí a gente lembra Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, e essa idealização da terra natal, que também a gente encontra no romantismo brasileiro, né? Até nesse poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então a gente vê aí que a identidade nacional é um tema bastante importante para o romantismo. Então, como se relaciona o romantismo e a identidade nacional em Portugal, né? Os românticos, eles estavam perseguindo os valores de Portugal. Eles estavam se perguntando quais eram os valores de Portugal. E justamente porque naquele momento Portugal estava sendo invadido por uma cultura estrangeira, que era a cultura da França, e porque havia essa crise na monarquia. Então, a tentativa de Almeida Garré com Camões era voltar a esse passado das navegações, voltar a esse passado dos Lusíadas, para tentar reconstruir, na verdade, esse caráter nacional português e essa identidade nacional. E aí que a gente chega em Viagens na Minha Terra, que é também um livro muito importante para o romantismo português, e que é um livro que, segundo o próprio Garré, ele define assim: uma crônica do passado, a história do presente e o programa do futuro. Então, nessa frase, ele está dizendo por que ele está escrevendo esse livro. Esse livro, o que seria esse livro? Ele é um livro de viagens, mas é um livro também que traz outro gênero, não é? Porque é um livro que intercala esse relato do autor nessa viagem que ele faz por Portugal, uma viagem que ele faz pelo Rio Tejo. Ele vai de Lisboa, de barco, até Santarém, até a cidade de Santarém, porque ele acreditava que em Santarém havia ainda as ruínas desse verdadeiro Portugal. Então ele faz essa viagem na tentativa de encontrar esse Portugal que estava em ruínas. E ele queria chegar justamente em Santarém à procura desse Portugal, esse Portugal verdadeiro.
Então, é um livro que busca restituir essa identidade portuguesa. Mas é também um livro que busca se perguntar o que é ser português. Então, nessa viagem que ele faz, de Lisboa até Santarém, ele persegue essa ideia do que é ser português. E nesse livro ele discute algumas questões sociais e políticas desse contexto histórico em 1846, que é a crise do absolutismo, ou seja, a crise da monarquia e de alguns valores da monarquia, e a busca pelos valores liberais, como também outras questões que vão estar atreladas ao povo português, né? Ele busca esse ser português muito mais original, porque a ideia era justamente pensar Portugal, pensar o que era essa terra. Então, Viagens na Minha Terra é uma viagem por Portugal, à procura de Portugal. Então, esse livro, que é escrito em 1846, ele está totalmente atrelado a essa ideia de identidade nacional e a essa ideia do romantismo, essa perseguição do romantismo português, que era justamente buscar pensar sobre Portugal. E diferente do romantismo brasileiro, eles não estavam pensando em construir uma identidade nacional. A identidade nacional já existia, né? A literatura nacional, a literatura de Portugal já existia, só que ela estava sendo corrompida, estava entrando em ruínas, justamente por essa influência francesa, mas também por, pela crise de alguns valores. E aí, quando ele viaja nesse trajeto de Lisboa até Santarém, ele vai à procura desses valores. Então ele vai à procura do Portugal camponês, esse Portugal agrário mesmo. Ou seja, ele vai à procura desse Portugal que ele não encontra nas grandes cidades portuguesas, não encontra em Lisboa, por exemplo, porque Lisboa está sendo dominada por costumes franceses e ele faz todo esse percurso muito discutindo o que vai ser Portugal daqui para frente, o que era Portugal e o que é Portugal hoje. Hoje, naquela época, né, no século XIX, em 1846. Bem, então o que vocês devem se atentar quando estiverem estudando romantismo em Portugal? Bom, o romantismo português, ele tem esse elemento muito forte da identidade nacional, desse tema da identidade nacional. Então é importante que vocês observem no texto essa leitura que, infelizmente, talvez não possa ser completa de Viagens na Minha Terra, por questão do tempo mesmo que vocês têm. Mas eu gostaria que vocês, nessa primeira leitura, tentassem observar que Portugal é esse, de que Portugal o Almeida Garré está falando. E aí vocês vão encontrar essa questão da identidade nacional, que é um dos temas mais importantes do romantismo português. Então, espero que tenha ajudado vocês nessa leitura e com esse conteúdo. E é isso. Até a próxima videoaula. Muito obrigada. Bons estudos.